Brasileiro é preso em Atlanta por fazer manobras perigosas em rua durante aglomeração. Texas vai a julgamento em Tribunal Federal e governador visita a fronteira. Casa Branca anuncia repasse milionário de verba às cidades que recebem imigrantes indocumentados. Volta às aulas, grupos de defesa infantil chamam a atenção para a punição corporal nas escolas que ainda existe. E atenção, bactéria comedora de carne se espalha pelo país e faz novas vítimas fatais, dessa vez na Flórida. Apesar de ser considerada uma infecção rara, o número de casos vem crescendo no país e preocupando as autoridades, turistas e moradores. Olá, boa noite. Olá, muito boa noite. O brasileiro foi preso na Geórgia depois de realizar manobras que são conhecidas como cavalinho de pau em uma avenida movimentada. Ele ainda atropelou algumas pessoas enquanto fugia da polícia. Tudo foi flagrado em vídeo por moradores da região. Esse é o momento da perseguição policial ao brasileiro. Minutos antes, ele estava junto com outras dezenas de pessoas nesta cena caótica. O grupo bloqueava parte da Northside Drive na região de West Midtown, em Atlanta, para realizar manobras perigosas no meio do cruzamento, como os chamados cavalinhos de pau. Os moradores da região gravavam as cenas perplexos. O brasileiro entrou em cena com uma caminhonete preta e, em poucos minutos, um policial da patrulha estadual apareceu. Na tentativa de fugir, o brasileiro atropelou algumas pessoas. Mais adiante, o agente conseguiu atingir o veículo dele e efetuar a prisão. Foram momentos tensos. O motorista infrator foi identificado como Kevin Alves da Silva, de 20 anos. Ele mora em Marietta com os pais, que confirmaram à nossa equipe que o brasileiro está preso. Ele está sendo acusado de diferentes crimes, como fuga, direção imprudente e por provocar ferimentos graves com veículo motorizado. Kevin esteve nesta tarde diante de um juiz que determinou fiança de $10 mil para o caso. O brasileiro deve ser liberado da prisão em breve e vai responder ao caso em liberdade. Por telefone, os pais do brasileiro disseram que receberam as notícias do ocorrido com surpresa. Segundo eles, o filho nunca tinha feito algo parecido e passava por problemas nas últimas semanas por causa do término de um relacionamento. A polícia da Geórgia disse que faz constante trabalho de monitoramento das redes sociais para encontrar esse tipo de aglomeração que infringe a lei. E a Justiça Americana se reuniu hoje pela primeira vez para discutir a legalidade das boias colocadas no Rio Grande, que separa o México dos Estados Unidos, para impedir a passagem de imigrantes. Em visita à fronteira sul, o governador do Texas, Greg Abbott, voltou a defender a barreira flutuante e garantiu que ela foi arrastada de volta para o lado americano, que não está violando nenhuma lei nacional e nem internacional. Greg Abbott disse que as boias foram movidas com cautela e precisão depois que um estudo apontou que 80% da barreira estava invadindo o território do México. Ele andou pela região, elogiou o trabalho dos soldados, das cercas e da barreira flutuante, dizendo que ela era essencial para controlar o alto fluxo de imigrantes que tentam entrar ilegalmente no território americano. Enquanto o governador fazia uma inspeção na região, defendendo o direito do uso das boias no Rio Grande, o caso começou a ser debatido hoje a portas fechadas no Tribunal Americano de Austin. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos e o México entraram com uma ação contra o Texas, alegando que o governador está violando leis federais e internacionais ao instalar uma barreira flutuante de forma ilegal no Rio Grande, uma área considerada de controle federal. Além disso, a Casa Branca alega que as boias colocam pessoas e meio ambiente em risco. E a Casa Branca anunciou que vai ajudar financeiramente as cidades norte-americanas que estão recebendo um número grande de imigrantes vindos da fronteira sul. A ideia do governo Biden é distribuir pouco mais de 77 milhões de dólares para os governos municipais e ONGs. Só a cidade de Nova York, que já recebeu mais de 100 mil indocumentados até agora, vai ser beneficiada com pouco mais de 2 milhões de dólares. Várias cidades do Texas que fazem fronteira com o México também estão nessa lista para receber ajuda financeira.
financeira. Esses fundos vão ser destinados para diversos setores, como serviços sociais, abrigos, alimentação e saúde. Não foi anunciado quando esse dinheiro será entregue. E depois do intervalo, com a volta às aulas, grupos de defesa infantil chamam a atenção para a punição corporal nas escolas que ainda existe. E pesquisa revela que dar tablets ou smartphones para bebês, mesmo para brincadeiras, pode impactar no seu desenvolvimento. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Com o início do ano letivo nas escolas americanas, a Academia de Pediatria do país divulgou um comunicado às instituições pedindo o fim de uma prática que pouca gente sabe que ainda existe aqui no país. São as punições físicas, como pancadas, palmadas ou tapas, que ainda são autorizadas em escolas públicas de 18 estados norte-americanos. A reportagem é da Carla Marinho. Chapéu de burro e até o uso de palmatória. Cenas como essa eram comuns no século passado. Mas, com o tempo, essas práticas foram sendo abandonadas por serem consideradas agressão e não educação. Essa prática de castigos físicos não é possível avaliar. Como é que nós vamos saber se o professor que está ali aplicando um castigo físico naquele momento, ele não está ali possuído de ódio, raiva ou suas frustrações, limitações? Então, abre a possibilidade para o bullying, porque não existe humilhação maior do que um castigo físico. Mas ao contrário do que muita gente pensa, em pleno século XXI, essa correção disciplinar não desapareceu. Um exemplo é essa imagem de uma diretora punindo uma criança no ensino fundamental em 2021. Escolas públicas de 18 estados aqui do país ainda autorizam esse tipo de punição aos alunos. A Flórida faz parte desta lista. Segundo a Academia Americana de Pediatria, cerca de 70 mil alunos são castigados fisicamente pelo menos uma vez por ano nessas instituições americanas. A Academia Americana de Pediatria emitiu um comunicado pedindo o fim das agressões físicas dentro das escolas de todo o país. Desde 2021, tramita no Congresso americano a Lei HR 1234, que determina o fim dos castigos corporais nas instituições públicas de ensino, mas ainda não tem data definida para a votação. Essa prática, eu entendo que não traz qualquer benefício, e não deveria ser uma prática aceita onde quer que seja. O Brasil deu um importante passo ao tornar ilegal qualquer prática de castigo físico nas escolas. O tempo de tela está agora comprovadamente vinculado a atrasos no desenvolvimento dos bebês, até mesmo quando se dá os smartphones ou tablets para os pequenos brincarem. Segundo o estudo publicado na revista JAMA Pediatrics, aos 2 anos de idade, as crianças têm 3 vezes mais probabilidades de experimentar atrasos na comunicação e nas habilidades de resolução de problemas, se olham para as telas por até 4 horas por dia. Isso inclui computador, tablet, smartphone e televisão. Já aquelas crianças que ficam expostas às telas por mais de 4 horas diariamente, elas têm até 5 vezes mais chances de terem habilidades de comunicação subdesenvolvidas. Esse grupo também tem o dobro de probabilidade de ter habilidades motoras finas abaixo do normal para a idade. Os cientistas dizem que não estão surpreendidos com esses resultados, mas que eles servem para acender mais uma vez o alerta sobre a importância de evitar a tecnologia na primeira infância. Os pesquisadores dizem ainda que a visualização constante das telas deixa as crianças mais sedentárias e tira delas um tempo importante para a construção das relações interpessoais, que melhoram as habilidades sociais e de comunicação. A Administração de Alimentos e Medicamentos aqui dos Estados Unidos aprovou uma nova vacina. As doses são para proteger os recém-nascidos do vírus RSV.
A vacina da Pfizer deve ser aplicada nas mães enquanto estão grávidas. Assim, a proteção passa diretamente para os bebês que nascem imunes. A injeção tem 82% de eficácia na prevenção do vírus sincicial respiratório grave nos recém-nascidos. Mas essa proteção diminui rapidamente e só deve durar 6 meses. Depois disso, as crianças devem receber uma nova dose. O RSV é cada vez mais comum e anualmente leva milhares de crianças e idosos para os hospitais daqui do país. Em bebês com sistema imune suprimido, o vírus tem letalidade de até 60%. Bom, depois do intervalo, bactéria comedora de carne faz mais vítimas aqui no país. 5 novas mortes foram registradas na Flórida. E a gente explica as mortes que aconteceram em Washington após pessoas beberem milkshake. Uma notícia preocupante. Pelo menos 5 pessoas morreram aqui no estado da Flórida por causa de uma rara bactéria comedora de carne. Já são vários casos registrados em todo o país por esse tipo de infecção, adquiridos nas praias ou por frutos do mar contaminados. A Coni Rocha tem as informações. As 5 mortes foram registradas em Tampa Bay, região central da Flórida. As pessoas pegaram a bactéria carnívora Vibrio vulnificus na praia. Desde o início do ano até agora, já foram registrados 25 doentes, só aqui no estado. Apesar de ser considerada uma infecção rara, o número de casos vem crescendo no país e preocupando as autoridades, turistas e moradores. Os mais recentes foram registrados em Connecticut e New York. Pelo menos 3 pessoas morreram nessas regiões. Segundo o Departamento de Saúde, a bactéria vive na praia. As pessoas podem se contaminar através de feridas no corpo quando entram na água do mar quente ou salubre e pela ingestão de mariscos crus, também infectados. Entre os sintomas estão náuseas, vômitos, problemas estomacais, calafrios e febre. Segundo o CDC, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, aproximadamente 1 em cada 5 pessoas contaminadas por essa bactéria morre, às vezes 1 ou 2 dias depois de infectadas. Agora tem o nosso giro de notícias. Ele começa com a chocante informação de que pelo menos 3 pessoas morreram no estado de Washington por causa de um surto de listeria. Essa infecção bacteriana é perigosa e em alguns casos pode nem apresentar sintomas, o que faz dela um risco e tanto. As 3 vítimas morreram depois de consumir o milkshake vendido neste restaurante em Tacoma. Outras 6 pessoas necessitaram de hospitalização. Segundo investigadores, a máquina de milkshake do local não estava bem higienizada e essa pode ter sido a fonte de contaminação da bactéria. A rede Frugals, que tem vários desses restaurantes no estado, disse que desativou todas as máquinas de milkshake para analisar os equipamentos. Em Denver, no Colorado, um piloto da American Airlines foi flagrado em um ataque de raiva no estacionamento de funcionários do aeroporto. Ele usou um machado mais de 20 vezes para destruir uma cancela, que, segundo ele, estava atrasando a saída dos empregados do local. O piloto foi preso. No Arizona, câmeras de segurança flagraram o momento em que um carro invadiu um salão de beleza. Essa outra gravação mostra o veículo atingindo a sala de espera com tudo. Por sorte, o homem que sentava nas cadeiras não se feriu com gravidade. A polícia descartou que o incidente tenha sido intencional e disse que uma mulher perdeu o controle do carro enquanto estacionava. Em Ohio, no condado de Clark, um estudante morreu e 26 foram hospitalizados após um acidente envolvendo um ônibus escolar. Segundo as autoridades, o ônibus transportava 52 crianças de uma escola primária que seguiam para o seu primeiro dia de aula hoje. Investigadores dizem que em uma curva o motorista teria perdido o controle do veículo, que acabou capotando. A administração Biden quer ampliar o uso de cintos de segurança nos veículos para passageiros dos bancos dianteiros e traseiros. E para isso, está querendo colocar alertas barulhentos e até luzes piscantes dentro dos carros.
Dirigir num futuro próximo pode se tornar mais barulhento do que se imagina. É que a Administração Nacional de Segurança Rodoviária propôs ampliar os alarmes de aviso dentro dos carros de cintos de segurança. A ideia é que os fabricantes de automóveis equipem os veículos com sons altos, fortes, constantes, para forçar os motoristas a colocar o mecanismo na parte dianteira e traseira do carro. Eles estudam ainda colocar luzes piscantes no automóvel. Os especialistas dizem que esses alertas irritantes forçam os motoristas a colocarem os cintos e afirmam que essa simples ação pode salvar cerca de 100 vidas por ano. As propostas estão abertas para comentários do público no site da Administração Nacional de Segurança Rodoviária por 60 dias. Eu sou um pai órfão de filho. Meu filho, Fabrício Diniz, faleceu com mais 2 amigas, todos 3 sentados no banco de trás de um automóvel, sem fazer o uso do cinto de segurança. É muito importante que as pessoas, às vezes, por um simples hábito de não usar o cinto de segurança, muitas vezes tem pessoas que não usam o cinto de segurança, às vezes para não amassar uma camisa, ou, enfim, por motivos fúteis. O cinto de segurança, ele é obrigatório e é mais do que eficiente para salvar vidas. Seja em grandes ou pequenos percursos, use o cinto de segurança sempre. E agora a gente muda de assunto para mostrar uma imagem que viralizou. Em um zoológico do Tennessee, nasceu uma girafinha bem diferente. Os funcionários do Bright Zoo registraram a imagem rara da pequena bebê, uma girafa fêmea, que veio ao mundo assim, sem as manchinhas tradicionais da espécie. O zoológico disse que ainda não sabe o que pode explicar a ausência das manchas. Fato é que essa girafinha é hoje a única no planeta de uma cor única, ou seja, é mesmo uma raridade. O zoológico tranquilizou aí a população ao revelar que, apesar da falta das manchas, a girafinha foi muito bem aceita pela mamãe. Ela nem completou um mês de vida, mas já tem 1,80 m de altura e é super saudável. Agora o zoológico lançou um concurso para escolher o nome dessa nova celebridade local. Depois do intervalo, tempestade tropical Harold atinge o Texas nesta terça-feira e provoca caos. E tem os detalhes do anúncio dos artistas que vão estar no Global Citizen deste ano em New York e vai ter o Brasil no palco. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. O pico da temporada de furacões ainda nem começou e a FEMA, Agência Federal de Gerenciamento de Desastres, anunciou que está praticamente sem dinheiro. O departamento, que é conhecido também como a Defesa Civil daqui do país, está pedindo ao Congresso uma verba bilionária extra para poder se preparar para o que está por vir. Os detalhes com a Eloá Orazen. Em um ano de catástrofes, com mais de 15 desastres bilionários relacionados ao clima, os cofres públicos estão próximos de uma tragédia particular. O Fundo para Desastres da FEMA, a Agência Federal de Gerenciamento de Emergência, deve ficar sem dinheiro ainda em agosto, e a temporada de furacões no Atlântico ainda nem começou. De acordo com a responsável pelo fundo, Deanne Criswell, vai faltar verba para lidar com novos desastres, a menos que o Congresso vote em breve uma cota extra. Por enquanto, a agência sequer tem recursos para lidar, por exemplo, com a tragédia em Maui, no Havaí. As queimadas na ilha havaiana podem custar sozinhas $6 bilhões ao orçamento. A Agência Federal de Gerenciamento de Emergência afirmou que tem dinheiro apenas para as primeiras respostas a Maui e que é fundamental que o Congresso passe uma suplementação de $12 bilhões. De acordo com os responsáveis, esse montante pode não ser suficiente para o que ainda está por vir. Na verdade, o que a gente tem visto é que o volume de recursos vem aumentando, para esse fundo vem aumentando ano após ano. O que acontece é que o valor e o custo dos desastres naturais por conta da emergência climática também vem aumentando ano após ano. Então, o que está sendo negociado nesse momento é um aporte de mais 12 bilhões para esse fundo. O problema é que, por conta de uma série de gastos
extras, como, por exemplo, relativos à guerra na Ucrânia, o financiamento da economia americana está ficando cada vez mais posto em xeque, a despeito da grande capacidade de financiamento que a economia norte-americana tem por conta de emitir a divisa mundial, que é o dólar. A formação Nine virou tempestade tropical, recebeu o nome de Harold e atingiu a costa sul do Texas no final desta manhã. 1 milhão de pessoas estavam sob alerta para o mau tempo, que chegou com intensidade e também trazendo muita chuva. Os meteorologistas disseram que Harold trouxe ventos de 50 milhas por hora e rajadas intensas de ventania. Essa tormenta segue agora para o oeste, mas a chuva forte e os ventos devem continuar atingindo partes do sul do Texas e também do México até amanhã. Essa chuva desse sistema tropical deve também aliviar parte da seca extrema que atinge a região, mas não é o suficiente para resolver o problema. O Texas enfrenta um dos verões mais intensos e quentes da história do estado. Bom, agora nós vamos mudar um pouquinho para ir para a nossa tela, gente. Vamos para a previsão do tempo, ver como é que vai ficar o clima em todo o país amanhã. Olha só, sol brilhando forte em Boston e em New York com máxima de quase 80. Em Norfolk, tempo encoberto, máxima de 86. 98 de máxima previsto para a região de Atlanta, com muito sol brilhando. Em Miami e Tampa, na Flórida, pancadas de chuva ao longo do dia. Em New Orleans, mínima de 86. E em Houston, o sol entre nuvens com trovoadas ao longo da quarta-feira. Em San Antônio, bastante chuva ao longo do dia, mínima de 78, máxima de 93. El Paso, tempo encoberto, a gente vê aí que a máxima não passa de 95. Albuquerque, a mesma coisa, sol entre nuvens, máxima de 90. Phoenix, olha, apesar do tempo encoberto, calor aí bem forte, máxima de 103. Las Vegas, mínima de 74, o sol vai aparecer um pouco ao longo do dia, mesmo assim a máxima não passa de 91. E São Francisco, sol tímido também, entre nuvens, mínima de 60, máxima de 75. E olha, para encerrar essa edição do Jornal Américas no Ar, uma notícia que a gente garante que vai animar muita gente da comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. É que a cantora Anitta, que está explodindo em carreira internacional, foi anunciada como uma das atrações do Global Citizen. O festival, que acontece anualmente em New York, com um palco montado no Central Park, é um dos mais famosos do mundo, que leva ao público muita música boa e também o ativismo para causas do meio ambiente e a pobreza extrema. O show da brasileira Anitta vai acontecer no dia 23 de setembro e mais de 60 mil pessoas devem estar na plateia. Nesse mesmo dia também estarão no palco Red Hot Chili Peppers e Lauryn Hill. A entrada para o festival é gratuita, mas é preciso se cadastrar para concorrer aos ingressos em um aplicativo do evento. O festival desse ano também confirmou a presença de outros 2 brasileiros que devem discursar no palco. É o governador do Pará e a secretária dos povos indígenas do estado, que vai sediar a próxima COP30. Legal, né? Vai ter mensagens bem boas para passar para a população aqui nos Estados Unidos, chamando atenção para o meio ambiente. O que é importantíssimo, né? Bem bacana, não perde, festival gente. Incrível. Muito. Bom, e é com essa notícia de mais um show da Anitta aqui nos Estados Unidos que a gente se despede de vocês. O Jornal Américas no Ar termina agora. A gente espera vocês novamente amanhã, 7h30 da noite. Você fica agora, então, com mais um capítulo da 8ª temporada da série Reis. Boa noite. Uma boa noite e até amanhã.